Você já passou dias sentindo aquela pressão desconfortável no abdômen, com vontade de evacuar, mas sem conseguir? Já fez força repetidas vezes sem resultado, sentindo o inchaço aumentar, o humor piorar e a energia desaparecer pouco a pouco? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas convivem diariamente com a constipação, muitas delas em silêncio, acreditando que a única saída é recorrer a laxantes comprados na farmácia. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma alternativa simples, natural e acessível que pode ajudar o intestino a funcionar de forma mais eficiente, sem criar dependência e sem os problemas que o uso frequente de certos laxantes pode causar ao longo do tempo. Hoje você vai descobrir por que as fezes ficam presas, o que realmente acontece dentro do organismo quando o intestino deixa de funcionar adequadamente e qual é a combinação natural que muitas pessoas já possuem em casa e que pode estimular a evacuação de maneira fisiológica e inteligente. Mais importante ainda, você vai entender por que tantas pessoas continuam sofrendo mesmo depois de tentarem diversos produtos e soluções aparentemente eficazes. Meu nome é Dr. André Tavares. Sou médico com mais de 25 anos de experiência clínica e ao longo desse período acompanhei inúmeras pessoas enfrentando exatamente esse problema. Muitas delas acreditavam que a constipação fazia parte do envelhecimento e que não havia muito o que fazer além de conviver com o desconforto. Mas a realidade é diferente. Em grande parte dos casos, existem causas específicas por trás do problema, e quando essas causas são identificadas, o intestino pode voltar a funcionar de forma muito mais regular. Antes de continuarmos, é importante lembrar que este conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa. Ele não substitui a avaliação médica, nem a consulta com um gastroenterologista ou coloproctologista. Casos de constipação persistente, presença de sangue nas fezes ou qualquer outro sinal de alerta precisam ser investigados por um profissional de saúde. Agora vamos entender o que realmente acontece dentro do organismo. Muitas pessoas acreditam que intestino preso é apenas um problema simples de evacuação. No entanto, existe uma sequência complexa de eventos fisiológicos que precisa funcionar perfeitamente para que o processo ocorra de forma natural. O reto corresponde à parte final do intestino grosso. Ele mede aproximadamente 12 a 15 centímetros e funciona como uma espécie de reservatório temporário para as fezes antes da eliminação. Quando esse material chega ao reto, receptores especializados presentes em sua parede detectam a pressão causada pelo acúmulo das fezes e enviam sinais ao cérebro. Nesse momento, o organismo inicia um mecanismo coordenado. O cérebro responde promovendo o relaxamento do esfíncter anal interno, que funciona de maneira involuntária. Ao mesmo tempo, ocorre a ativação de músculos responsáveis por auxiliar o processo de evacuação, incluindo os músculos abdominais e o assoalho pélvico. Quando tudo funciona corretamente, a eliminação das fezes acontece sem grandes dificuldades. Mas quando algum ponto desse sistema falha, surgem os problemas que tantas pessoas conhecem bem. Entre os fatores mais comuns responsáveis pela constipação, especialmente após os 60 anos, está a desidratação crônica. A água é um dos componentes fundamentais das fezes. Quando o organismo recebe menos líquido do que precisa, o intestino passa a retirar ainda mais água do conteúdo intestinal para preservar o equilíbrio corporal. Como consequência, as fezes se tornam mais secas, endurecidas e difíceis de movimentar. Outro fator extremamente frequente é a falta de atividade física. O intestino responde diretamente aos movimentos do corpo. Quando caminhamos, nos movimentamos ou realizamos exercícios, ocorre uma estimulação natural dos movimentos peristálticos, responsáveis por empurrar o conteúdo intestinal ao longo do trato digestivo. Já nas pessoas sedentárias, esse mecanismo tende a ficar mais lento e menos eficiente. A alimentação também exerce papel fundamental. Dietas pobres em fibras estão entre as principais causas de constipação. As fibras ajudam a reter água dentro das fezes, aumentam seu volume e estimulam os movimentos intestinais. Além disso, servem de alimento para bactérias benéficas presentes no intestino, que produzem substâncias capazes de favorecer ainda mais o trânsito intestinal.
Outro aspecto frequentemente ignorado é o uso de medicamentos. Diversos remédios amplamente utilizados podem contribuir para o problema. Analgésicos opioides, certos antidepressivos, suplementos de ferro, carbonato de cálcio e alguns antiácidos estão entre os exemplos mais comuns. Muitas vezes a pessoa começa um tratamento para uma condição completamente diferente e, sem perceber, passa a enfrentar dificuldades crescentes para evacuar. Existe ainda uma condição bastante comum após os 60 anos, chamada hipotireoidismo. A glândula tireoide controla a velocidade de inúmeros processos metabólicos do organismo. Quando sua atividade diminui, o intestino também desacelera. Em muitos casos, a constipação persistente pode ser um dos primeiros sinais de que algo não está funcionando adequadamente nessa glândula. E antes de revelar a solução natural que pode ajudar muitas pessoas, existe algo extremamente importante que você precisa saber sobre os laxantes tradicionais. Produtos estimulantes, como aqueles encontrados facilmente em farmácias, costumam agir forçando contrações intestinais artificiais. Em situações ocasionais, eles podem ser úteis e seguros. O problema surge quando passam a ser utilizados com frequência. Com o uso contínuo, o intestino pode começar a depender desse estímulo químico externo para funcionar. Aos poucos, sua capacidade natural de realizar movimentos adequados diminui. Em outras palavras, aquilo que parecia uma solução passa a contribuir para a manutenção do problema. Esse é justamente um dos motivos pelos quais tantas pessoas relatam que, depois de alguns anos usando laxantes regularmente, eles já não produzem o mesmo efeito de antes. O organismo se adapta, exige doses maiores e entra em um ciclo difícil de interromper. Mas existe uma alternativa que atua de maneira completamente diferente. Em vez de forçar o intestino, ela aproveita mecanismos fisiológicos naturais já presentes no organismo. Uma combinação simples, acessível e baseada em processos que a própria ciência conhece muito bem. E é exatamente sobre essa combinação que vamos falar a seguir. Você vai entender por que uma simples colher de sopa, quando utilizada da forma correta, pode estimular o funcionamento intestinal de maneira muito mais inteligente do que muitas pessoas imaginam. O mais interessante é que os efeitos dessa estratégia não dependem de substâncias agressivas nem de mecanismos artificiais. Eles aproveitam respostas naturais do próprio sistema digestivo para ajudar o corpo a fazer aquilo que ele foi projetado para fazer. E quando você entender como isso funciona, ficará muito mais fácil compreender por que tantas pessoas conseguem recuperar a regularidade intestinal sem depender constantemente de medicamentos. A combinação que vem despertando cada vez mais interesse entre profissionais da saúde e pessoas que buscam alternativas naturais para a constipação é surpreendentemente simples. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem misturada ao suco de meio limão fresco. Pode parecer algo comum à primeira vista, quase como aquelas receitas populares transmitidas de geração em geração. No entanto, por trás dessa simplicidade, existem mecanismos fisiológicos muito bem compreendidos que ajudam a explicar por que essa estratégia funciona para tantas pessoas. Antes de analisar cada componente separadamente, vale lembrar que o objetivo dessa combinação não é agir como um laxante agressivo. Ela não força o intestino a funcionar artificialmente. Em vez disso, estimula respostas naturais do sistema digestivo, aproveitando reflexos e processos que já fazem parte do funcionamento normal do organismo. Vamos começar pelo azeite de oliva extra virgem. Quando consumido em jejum, ele produz dois efeitos importantes. O primeiro é relativamente simples de entender. As gorduras presentes no azeite ajudam a reduzir o atrito durante a passagem das fezes pelo intestino. Isso cria um efeito de lubrificação que facilita o deslocamento do conteúdo intestinal, especialmente quando as fezes estão mais secas ou endurecidas. Mas esse não é o principal motivo pelo qual o azeite pode ajudar. O efeito mais relevante envolve algo chamado reflexo gastrocólico. Esse reflexo é um mecanismo natural que conecta o estômago ao intestino grosso. Sempre que alimentos chegam ao estômago, especialmente alimentos ricos em gordura saudável, o organismo interpreta que uma nova carga digestiva está entrando no sistema.
Como resposta, o cólon recebe sinais para aumentar sua atividade e abrir espaço para o conteúdo que será processado nas horas seguintes. É uma forma inteligente de organização do corpo humano. Quando você consome o azeite logo ao acordar, antes de qualquer outro alimento, esse reflexo tende a ser estimulado de maneira mais intensa. Como o estômago está vazio, não existem outros alimentos competindo pela atenção do sistema digestivo. O resultado é um estímulo mais eficiente sobre os movimentos peristálticos, aqueles movimentos rítmicos que empurram as fezes em direção ao reto. Essas contrações ajudam a mobilizar o conteúdo intestinal que estava parado e facilitam o processo de evacuação. Além disso, o azeite extra virgem de boa qualidade contém compostos bioativos extremamente interessantes. Um dos mais estudados é o oleocantal, uma substância natural associada a propriedades anti-inflamatórias. Embora muitas pessoas não relacionem inflamação ao intestino preso, a realidade é que processos inflamatórios leves e persistentes podem interferir na saúde intestinal ao longo do tempo. Por isso, alimentos ricos em compostos anti-inflamatórios podem contribuir para um ambiente digestivo mais equilibrado. Pesquisas publicadas em revistas científicas da área de nutrição já observaram que pessoas com constipação crônica apresentaram melhora na frequência das evacuações e na consistência das fezes após o consumo regular de azeite extra virgem. Esses resultados reforçam a ideia de que os benefícios não se limitam apenas à lubrificação mecânica. Mas o azeite representa apenas metade da estratégia. O segundo componente é o limão. Muitas pessoas conhecem o limão por sua riqueza em vitamina C, mas poucos sabem que ele também influencia diretamente alguns processos digestivos importantes. Seu ácido cítrico e seus compostos vegetais naturais ajudam a estimular a produção e a liberação da bile. A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Sua função mais conhecida é auxiliar na digestão das gorduras, mas ela também exerce influência sobre o movimento intestinal. Quando a liberação da bile aumenta, ocorre um estímulo adicional sobre o trato digestivo. O intestino delgado e o cólon tendem a responder com maior atividade motora, favorecendo o deslocamento do conteúdo intestinal. Em pessoas que convivem com constipação crônica, não é raro observar um funcionamento mais lento de todo o sistema digestivo, incluindo o esvaziamento da vesícula biliar. Por isso, estimular a liberação da bile pode representar uma ajuda importante para restaurar parte dessa dinâmica natural. Outro aspecto interessante é que, após ser metabolizado pelo organismo, o limão produz efeitos que favorecem um ambiente intestinal mais equilibrado. Embora muita gente associe o sabor ácido do limão a um aumento da acidez corporal, o processo metabólico é mais complexo. O resultado final tende a favorecer condições que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal. E a microbiota desempenha um papel fundamental na regularidade intestinal. Trilhões de bactérias vivem no intestino humano e participam de inúmeros processos relacionados à digestão, à imunidade e ao trânsito intestinal. Quando essa comunidade está saudável e diversificada, a movimentação intestinal costuma ocorrer de forma mais eficiente. É justamente por isso que a combinação entre azeite e limão costuma produzir resultados melhores do que qualquer um dos ingredientes utilizados isoladamente. O azeite ativa intensamente o reflexo gastrocólico e estimula os movimentos peristálticos. O limão favorece a liberação da bile e complementa essa ação através de outro mecanismo fisiológico. Juntos, eles criam um efeito sinérgico que ajuda o sistema digestivo a retomar seu ritmo natural. Para ilustrar como isso pode funcionar na prática, vale contar a história de Dona Antônia, uma paciente de 71 anos que conviveu com constipação por mais de 5 anos. Quando ela chegou ao consultório, estava frustrada. Já havia tentado diversos laxantes e, segundo suas próprias palavras, sentia que seu intestino simplesmente não funcionava sem eles. A situação era exatamente aquela que discutimos anteriormente. O uso prolongado de estimulantes havia criado uma dependência funcional. Sempre que tentava interromper os medicamentos, o problema voltava imediatamente.
A estratégia adotada não se limitou ao azeite com limão. Ela também incluiu aumento da ingestão de fibras, melhora da hidratação e ajustes simples nos hábitos diários. Mesmo assim, os resultados começaram a aparecer rapidamente. Após cerca de 10 dias, Dona Antônia relatou que havia conseguido evacuar sem recorrer aos laxantes pela primeira vez em muitos anos. O intestino começou a responder aos estímulos naturais novamente. Com aproximadamente um mês de acompanhamento, ela já apresentava um ritmo intestinal muito mais regular e previsível. O mais importante é que essa melhora ocorreu sem a necessidade de medicamentos utilizados anteriormente. Histórias como essa ajudam a mostrar que a constipação nem sempre exige soluções complexas. Muitas vezes, o organismo apenas precisa receber os estímulos corretos para voltar a funcionar de maneira adequada. No entanto, existe um detalhe fundamental que determina se essa estratégia terá sucesso ou não. Não basta conhecer os ingredientes. A forma de utilização faz toda a diferença. O horário, a quantidade, o tipo de azeite escolhido e até alguns erros aparentemente pequenos podem influenciar significativamente os resultados obtidos. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir, porque entender a maneira correta de utilizar essa combinação é tão importante quanto compreender os mecanismos que tornam seus efeitos possíveis. Agora que você já entende por que a combinação de azeite extra virgem com limão pode estimular o intestino de forma natural, é hora de falar sobre um aspecto que muitas pessoas ignoram: a forma correta de utilizar essa estratégia. Parece um detalhe simples, mas pequenos erros podem reduzir bastante os resultados. O protocolo recomendado é bastante direto. Utilize uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, o equivalente a aproximadamente 15 ml, e misture com o suco fresco de meio limão. Tanto o limão Tahiti quanto o limão siciliano podem ser utilizados. O importante é que o suco seja espremido na hora. Misture os dois ingredientes em um pequeno copo ou colher e consuma imediatamente. O horário faz toda a diferença. O ideal é tomar essa mistura logo ao acordar, ainda em jejum, antes do café da manhã, antes de qualquer alimento e, preferencialmente, antes mesmo de beber água. Isso ocorre porque o estômago vazio potencializa o reflexo gastrocólico que discutimos anteriormente. Quando não existe nenhum alimento sendo processado, o organismo responde de forma mais intensa ao estímulo proporcionado pela gordura saudável do azeite. Muitas pessoas perguntam quanto tempo leva para perceber o efeito. Na maioria dos casos, o aumento da atividade intestinal começa entre 20 e 60 minutos após o consumo. Algumas pessoas podem sentir os movimentos intestinais ainda mais cedo, enquanto outras podem precisar de um pouco mais de tempo. Isso depende de fatores individuais, incluindo hidratação, alimentação, nível de atividade física e grau de constipação existente. É importante entender que não se trata de uma reação explosiva ou agressiva, como acontece com alguns laxantes estimulantes. O objetivo é promover uma resposta fisiológica natural, por isso, os resultados costumam ser mais suaves e confortáveis. Quanto à frequência, a recomendação geralmente é utilizar a mistura diariamente pela manhã até que o ritmo intestinal se normalize. Para muitas pessoas, isso acontece dentro de 1 ou 2 semanas. Após esse período, é possível reduzir o uso para 3 ou 4 vezes por semana como forma de manutenção, dependendo da necessidade individual. Outro ponto fundamental é a escolha do azeite. Nem todo azeite oferece os mesmos benefícios. O ideal é utilizar um azeite extra virgem de boa qualidade. Um sinal frequentemente observado nos melhores produtos é uma leve sensação de ardência ou picância na garganta quando consumidos puros. Essa característica está relacionada à presença de compostos bioativos, incluindo o óleo cantal, que possui propriedades anti-inflamatórias estudadas pela ciência. Já os azeites refinados ou de baixa qualidade apresentam quantidades muito menores desses compostos. Embora ainda contenham gordura, seus efeitos fisiológicos costumam ser significativamente inferiores. Também existem alguns erros que devem ser evitados. Um dos mais comuns é adicionar açúcar, mel ou adoçantes à mistura. Muitas pessoas fazem isso tentando melhorar o sabor, mas acabam interferindo nos mecanismos digestivos que tornam a combinação eficaz.
Outro erro frequente é substituir o azeite por outros óleos vegetais refinados. O efeito observado não depende apenas da presença de gordura. Ele está relacionado às características específicas das gorduras monoinsaturadas e dos compostos bioativos encontrados no azeite extra virgem. Da mesma forma, o uso de limão em pó ou sucos industrializados não produz os mesmos resultados. O suco fresco contém compostos naturais que se degradam durante o processamento industrial. Por isso, quanto mais fresco o limão, melhor. Mas aqui está um ponto extremamente importante. Mesmo que o azeite com limão ajude a estimular a evacuação, ele não elimina a causa do problema quando os hábitos responsáveis pela constipação permanecem os mesmos. É exatamente por isso que algumas pessoas melhoram temporariamente e depois voltam a sofrer com o intestino preso. A solução verdadeira exige corrigir os fatores que criaram o problema em primeiro lugar. O primeiro deles é a desidratação crônica. As fezes são compostas em grande parte por água. Quando o organismo não recebe líquidos suficientes, o cólon retira ainda mais água do conteúdo intestinal para manter funções vitais. O resultado é previsível: fezes secas, endurecidas e difíceis de eliminar. Após os 60 anos, esse problema tende a se tornar ainda mais frequente. Isso acontece porque o mecanismo da sede se torna menos eficiente com o envelhecimento. Muitas pessoas passam horas sem sentir necessidade de beber água e acabam encerrando o dia em estado de desidratação sem perceber. Uma maneira simples de monitorar isso é observar a cor da urina. O ideal é que ela permaneça em tom amarelo claro durante a maior parte do dia. Quando apresenta coloração muito escura, geralmente é um sinal de que o organismo precisa de mais líquidos. O segundo grande fator é a deficiência de fibras. As fibras desempenham funções essenciais para o funcionamento intestinal. Elas ajudam a reter água nas fezes, aumentam seu volume e estimulam os movimentos peristálticos responsáveis pelo transporte do conteúdo intestinal. Infelizmente, a maioria dos adultos consome muito menos fibras do que deveria. Alimentos como aveia, feijão, lentilha, maçã com casca, pera com casca, sementes de chia, linhaça, brócolis, cenoura e vegetais folhosos representam excelentes fontes desse nutriente. Quando a ingestão de fibras aumenta de forma adequada e é acompanhada de boa hidratação, os resultados costumam ser bastante significativos. O terceiro fator é o sedentarismo. O intestino não funciona isoladamente. Ele responde ao movimento do corpo inteiro. Cada caminhada, cada mudança de postura e cada atividade física contribuem para estimular os reflexos que favorecem o trânsito intestinal. Pessoas que passam a maior parte do dia sentadas tendem a apresentar movimentos intestinais mais lentos. A boa notícia é que não é necessário realizar exercícios intensos para obter benefícios. Uma caminhada diária de 20 a 30 minutos já pode produzir melhorias importantes na regularidade intestinal. O segredo não está na intensidade, está na consistência. Outro hábito extremamente prejudicial é ignorar a vontade de evacuar. Isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Quando o reto envia o sinal indicando que chegou a hora de evacuar e esse sinal é repetidamente ignorado, as fezes permanecem armazenadas por mais tempo. Durante esse período, ocorre reabsorção adicional de água, tornando o conteúdo cada vez mais seco e difícil de eliminar. Com o passar do tempo, o próprio reto começa a se adaptar a volumes maiores de fezes armazenadas. Como consequência, a sensação de necessidade de evacuar se torna menos intensa e menos frequente. Forma-se então um ciclo que perpetua a constipação. Quanto mais a pessoa adia, mais difícil fica evacuar. E quanto mais difícil fica evacuar, maior a tendência de continuar adiando. Por isso, sempre que o sinal surgir, a melhor decisão é atender ao chamado do corpo. Mas ainda existem outros fatores que podem estar contribuindo silenciosamente para o problema. Entre eles estão medicamentos utilizados diariamente e algumas estratégias naturais adicionais que podem potencializar os resultados.